Olá pessoal, a palavra de Deus sempre nos exorta a fazermos aquilo que realmente Deus se agrada. Por isso que é importante lê-la sempre, né? Veja o que diz lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa passagem é uma recomendação que Paulo estava falando para Tito quando ele iria dar sequência ao trabalho de evangelização. E aí está mostrando claramente que muitos falam conhecer a Deus, seus ensinamentos, porém estão constantemente negando a Deus pelos seus comportamentos. As suas obras são exatamente o comportamento das pessoas contrário aos princípios que Deus determinou para os homens. Igualmente, Jesus também, falando com os discípulos a respeito da tradição dos anciãos, dos fariseus da época, ele também estava chamando a atitude deles de hipocrisia, mostrando o seguinte lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8 em diante, diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Por quê? Os tradicionalistas estavam criticando os discípulos que antes de se alimentar deveriam estar lavando as mãos. E Jesus estava mostrando para eles, não que não deveria haver higiene, mas ele estava mostrando uma diferença entre aquilo que entra e aquilo que sai da boca. E aquilo que sai da boca é muito mais venenoso do que ir se alimentar sem lavar as mãos. É nisso que Jesus estava chamando a atenção das pessoas, e ele estava fazendo justamente uma comparação do comportamento tradicional com as atitudes, porque Jesus ainda arrematando falou a respeito desses que falam uma coisa e fazem outra. Ele disse assim para os discípulos lá no versículo 14: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ele estava falando da cegueira espiritual, que eles se julgavam entender alguma coisa, mas não entendiam nada a respeito da palavra de Deus. Eles apenas tinham o conhecimento, mas não tinham a aplicação daquilo que Deus estava anunciando nas suas diretrizes. Então, isto é algo que a gente deve pensar bastante. Ter higiene, lavar as mãos quando vai se alimentar, até aí tudo bem. Devemos ter muito mais atenção sobre aquilo que nós falamos. Devemos ter muito cuidado no proferir palavras, para que a gente não caia naquilo que Jesus mostrou em relação aos fariseus, numa hipocrisia. Nós devemos sempre estar muito bem fundamentados e aplicar a palavra que a gente profere, a palavra de Deus. Assim é que é o ensinamento que Jesus deixou para nós, e é assim que a palavra de Deus nos exorta a sempre refletirmos. Sempre devemos refletir sobre nossa caminhada para ver se nós realmente estamos agradando a Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas, amigos e familiares. Se puder, inscreva-se no canal também para receber futuras mensagens. Que Deus te abençoe e até a próxima.